Senhor é um dia de fazermos análise. A ceia do Senhor é um dia de analisarmos o sacrifício que foi feito, a condição da nossa vida e o que ainda enfrentaremos, enquanto Cristo não volta. Paulo, quando ele escreve esse texto, ele tem tudo a ver com análise. Ele está preso em Roma, é o seu último encarceramento. Paulo saiu daquela masmorra direto para o martírio. Ele está em uma prisão que ficava embaixo do Foro Romano, cujo nome da prisão era Fortaleza Marmetino. Ali só tinha presos inescrupulosos, pessoas de uma moral terrível. E o apóstolo da graça, aquele que a tempo e fora de tempo pregou o evangelho de forma incansável, ele está agora naquele cárcere, em uma masmorra fétida, úmida, um local totalmente insalubre. No entanto, ao invés de Paulo entregar-se à circunstância desfavorável, ele vem e escreve uma carta de consolo, uma carta de conforto, porque essa é a visão daquele que um dia foi liberto pelo evangelho. Aquele que um dia foi liberto pelo evangelho, prisões humanas não é capaz de prendê-lo. Você pode estar confinado no corpo, mas o seu espírito está livre para adorar, seja em qualquer que seja a sua circunstância. Mas quando eu olho para o texto, eu consigo extrair dele algumas lições. E a primeira lição é esse termo análise, que é oriundo desse primeiro versículo que eu li, que é o verso de número 6, que diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Essa frase, essa pequena frase, o tempo da minha partida, ela é traduzida apenas por uma palavra grega que chama análisis. E essa palavra, ela tem 4 significados. O primeiro significado dela é alguém que estava fazendo uma viagem de barco e depois de ter terminado a sua missão, ele desancora o barco no cais e ele volta para casa. Segundo, ela tem uma visão militar. Logo após a campanha militar ter terminado, eles desatam os pinos das tendas, desmonta a parafernália e volta para casa. O terceiro é de um animal que passou o dia todo com a canga, arando o campo, trabalhando, e aí chega no final de um dia de labor, desafrouxa aquela canga, e aquele animal vai descansar de um dia pesado de trabalho. E a quarta é a análise propriamente dita. Qual que é a análise que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo uma análise de tempo. Esse primeiro versículo, Paulo está falando do presente. Ele está dizendo: o tempo da minha partida está próximo. O presente de Paulo era totalmente desfavorável. As circunstâncias estavam contra ele. A geografia da existência dele era inóspita. Ele estava preso. No entanto, ele não tinha se entregado à circunstância. Ele entende que aquilo que ele está passando é apenas circunstancial. Neste exato momento, eu estou aqui pregando o evangelho para você, e você tem o presente, porque você está aqui. E o fato de você estar aqui subentende que você existe, que você está vivo, que ainda tem fôlego na tua vida. Paulo não tinha muito tempo, mas você tem todo o tempo. Qual que é a tua análise do tempo agora? Eu quero te dizer uma coisa, que o teu culto melhor não foi o de ontem, e nem vai ser o de amanhã, é o agora. É agora que é o teu melhor momento. Agora você pode adorar, você pode perdoar. Se a gente entendesse o quão importante é o presente, a gente valorizaria muito. E o interessante é que o nome é sugestivo, presente. Todo mundo gosta de receber um presente, sim ou não? Sim. Deus é tão incrível que todo dia Ele te presenteia. Com o dom da vida, com a capacidade de respirar. Hoje é um dia cheio de escolhas. Seu futuro será definido pelo hoje.
O que que você vai fazer com o teu hoje, com este exato momento? Vai deixar para perdoar amanhã, sendo que você pode perdoar hoje? Vai deixar para dizer eu te amo amanhã, sendo que você pode falar eu te amo hoje? Vai deixar para confessar amanhã, sendo que você pode confessar hoje? Ainda há tempo. Só não tem tempo quando as pessoas estão no seu culto fúnebre, naquele velório, uns tristes porque você partiu, outros felizes porque você foi totalmente insignificante. Isso é fato, mas agora você está no presente. Agora você está nessa manhã, na cidade de São Paulo, em um culto de ceia. Você pode analisar a tua vida e dizer: Pai, eu quero que o Senhor faça muito mais além por mim. Se a gente soubesse o poder do presente, já acordaríamos com um sorriso no rosto. E a gente é muito mais bonito quando sorri, é assim ou não? Por isso que a segunda característica do fruto do Espírito é a alegria. Porque a alegria, irmão, é uma virtude extraordinária. A alegria, ela consegue transformar o ambiente e as pessoas. Uma pessoa, irmão, que tem alegria pode ser até feia, mas o fato dela sorrir, ser alegre, ela se torna menos feia. Né? Você olha para a pessoa assim, ele parece um gnominho, parece um Shrek Júnior. Mas você vê ele sorrindo e fala assim: irmão, você não tem coragem de falar que a pessoa é feia. Você fala que ela é exótica, mas você não fala que ela é feia. Porque a alegria traz tempero para a vida. É, não é? A pessoa te recebe com um sorriso, é outra coisa. É alto nível. Pode ser carequinha, tortinho, pequeno, orelha grande. Mas a alegria deixa a pessoa menos feia. Agora tem gente que é feio e faz feiura, ele fica feio duas vezes. É, né? Tem aquele que é feio e é rabugento. Aí ele consegue ser feio ao quadrado. Do mesmo jeito é uma pessoa bonita. A pessoa bonita que não tem alegria, você olha assim e fala assim: meu Deus, mas que fulano mais sem graça. É bonito, tem aparência boa, a pele é boa, o corpo é bonito, mas no entanto é tão sem graça. É mesmo que ele está mastigando isopor, já viu? Não tem gente? A impressão que a gente tem, porque a alegria que traz tempero para a vida. A alegria que faz a vida ser extraordinária. É a alegria que te faz levantar pela manhã e falar: obrigado, Deus, o Senhor me presenteou com um dia maravilhoso. E aqui ainda vocês têm algo extraordinário, que tem uma ceia na parte da manhã. Já começa o dia com a bênção de Deus sobre a tua vida. Porque a alegria, ela faz com que a vida, apesar das circunstâncias difíceis, das lutas que a gente passa, das traições no processo da vida, ela faz você passar por tudo isso tendo uma visão melhor de vida. Quando Paulo estava preso em Roma, não nessa prisão, mas em uma casa, em um domicílio, ele estava cerceado do seu direito de ir e vir. E aí ele escreve uma epístola aos Filipenses. A temática da epístola aos Filipenses é alegria. 19 vezes você vai ouvir essa palavra e os seus similares. Aí no capítulo 4, verso 4, parece até uma redundância. Paulo está dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo alegrai-vos. Na língua portuguesa, aqui parece uma redundância, mas na língua grega é um pouco diferente o texto. O texto aqui se trata de uma ordem. A Bíblia tem muitos indicativos. Indicativos é tipo placa de sinalização. Está ali para me indicar alguma coisa, eu não sou obrigado a seguir. Só porque o texto aqui é o imperativo. Imperativo é ordem. Eu não barganho. A alegria, ela não é condicional. Ela é obra do Espírito. E se ela é obra do Espírito, ela é essência. Ela faz parte da sua substância espiritual. Então, Paulo não está dizendo assim: olha, se o seu time ruim do Corinthians ganhar, você fica alegre.
Eu não torço para time de São Paulo, não, irmão. Só tá pegando o pé mesmo. Porque eu sei que tem mais corintiano aqui. Se o seu time do Corinthians ganhar, fica alegre. Se você for promovido na empresa, seja alegre. Não, Você tem que ser alegre apesar de tudo. Está faltando comida? Alegria. Está com a porta fechada? Alegria. Está caminhando no deserto? Alegria. Paulo está preso e está dando ordem para os irmãos que estão livres serem felizes. Porque a obra de Cristo não é baseada em circunstâncias. Ela é baseada na plenitude da existência. E dentro dessa plenitude da existência, vai ter circunstâncias boas e ruins. É nesse processo, é nesse equilíbrio. Por isso que em Filipenses 4, verso 12, Paulo fala: eu sei estar bem em qualquer contexto. Sei ser exaltado e sei ser honrado. Sei ser honrado e sei ser humilhado. Tem gente que só sabe ser honrado na vida. Se ela for um pouquinho humilhada, ela vira um satanazinho. Ela só fica bem se tudo estiver dando certo, é ou não é? Mas se deu alguma coisinha errada, endemonia. Aí a gente tem que ficar expulsando demônio de crente. Porque se permite virar um demôniozinho. O problema não é a pessoa endemoniar, o problema é que tem gente que vira demônio mesmo. É nem o demônio que entra nela, é ela que entra no demônio. É fato. Isso são pessoas que enxergam o evangelho como um amuleto. Amuleto. Se tiver um pacotinho de sal, se tiver um ramo de arruda, e tem uns bobão que pega até o pó da muralha de Jericó. Não, esse é o evangelho que não existe, de fábula. Vocês são muito novos, mas vocês não vão lembrar de um programa que passava na Globo, chamava Caceta e Planeta. E aí tinha um negócio assim: seus problemas acabaram, das organizações Tabajara. É o evangelho Tabajara, que faz uma promessa que não é capaz de cumprir, não. O evangelho é assim: eu estarei contigo em qualquer situação, seja na difícil, seja na boa. E aí, se a gente tem que passar por luta, e isso é inevitável, é melhor passar com a luta com alegria do que ficar com a cara rabugenta. Ficar igual o zangado dos 7 anões, né? Porque tem crente que parece a unção do zangado. Toda hora que sai para ele está zangado. E, não, irmão, deixa a bondade de Deus entrar no teu coração. Você tem um presente de bênção, você é salvo. A alegria é uma bênção. Vamos cantar um pedacinho do hino assim, ó. A alegria está no coração. Que já conhece Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Agora só os bonitos que vai cantar. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Aleluia, amém. Olha para esse crente que está do teu lado. Fala assim: sorria. Você fica muito mais bonito sorrindo. Aleluia. Só os crentes bonitos, dá um glória a Deus. Quem não falou glória a Deus é porque é feio. Então é isso. Se eu tenho que viver um presente, no presente eu vou ter luta. Se eu tenho que viver um presente, no presente eu vou conviver com gente falsa.
Se eu tenho que viver o presente vai me propor desafios. Então eu tenho que viver esse presente com alegria na minha alma. Apesar do que eu estou passando, apesar do que me traíram, apesar da porta fechada, eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida. Então eu vou deixar aflorar essa alegria. Quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia! Segunda lição está no verso 7. Se você parar para analisar o verso 7, todos os verbos estão no passado. Primeiro ponto, combati um bom, encerrei a minha, guardei a, todos os verbos no passado. Agora, Paulo está voltando-se para a sua trajetória. Ele está fazendo uma anamnese da sua existência. Ele está fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que ele passou. E só o presente nos dá essa oportunidade. O presente é como um alicerce, que você pode olhar para trás e vislumbrar o futuro. É através das análises que a gente faz do passado, que a gente tira conclusões para viver o nosso futuro. O presente te dá essa oportunidade de olhar para trás, enxergar a trajetória, o que você já passou, todas as vezes que você se superou, todas as vezes que Deus te guardou, todas as vezes que Deus te protegeu. Se nós pudéssemos aqui, neste exato momento, ouvir a biografia de cada um dos irmãos, principalmente os que já têm um pouco maior de longevidade de vida, a gente se inspiraria na história de muita gente. Aqui tem pessoas que superaram enfermidades, aqui tem pessoas que foram livradas de acidentes, aqui tem pessoas que foram livradas da mão do homem sanguinário. Então o seu passado não é qualquer passado. Porque muitas pessoas que te veem hoje achavam que você não chegaria aqui hoje, que você ia morrer lá naquela quebrada que você vivia, que você seria mais uma pessoa no censo de violência dessa cidade enorme, gigantesca. Mas Deus não, Ele mudou a tua história. Paulo coloca pelo menos três símbolos aqui. O primeiro, quando ele fala combati um bom combate, ele está trazendo o símbolo de um guerreiro, de um combatente, de alguém que luta. Aqui tem gente que é guerreira. Aqui tem mulher guerreira, que edificou a casa não com persuasão humana, mas com o joelho. Aqui tem homem guerreiro, que mesmo com todas as dificuldades levantava, criou filhos, e hoje os seus filhos são melhores do que você, porque você foi um guerreiro. Lutas renhidas, travadas em todas as esferas, seja elas físicas, psicológicas e espirituais. Travamos batalhas o tempo todo. O interessante é que Paulo está colocando, eu combati um bom combate, não é um mau combate. Ele está dizendo, a minha vida teve lutas, mas eu venci. Teve lutas, mas eu prevaleci. Eu guerrei, mas eu venci a batalha. Quantas vezes Deus te levantou, que você foi no chão, pensando que estava nocauteado, o juiz já tinha até abrido a contagem, mas veio uma força do Espírito que te fez levantar, e cada queda que você teve, você levantou muito mais forte e resiliente. Muitos riram de você quando você foi traído, mas você saiu muito mais forte do que quem te traiu. Isso são as batalhas. Paulo está dizendo, eu combati um bom combate. Ele está olhando para o lutador da luta grego-romana, que nos Estados Unidos é o Westerly, na Rússia é Sambo. Hoje a gente chama de luta olímpica, que é uma luta de imobilizar o oponente ou tirar o oponente da área de combate. Hoje, na linguagem nossa de UFC da vida, a gente chama de octagon, né? Onde que fica ali os dois lutadores se degladiando dentro daquela arena.
Quantas vezes o oponente parecia ser muito mais forte que nós? Eu luto em pelo menos 3 áreas da vida. A primeira área que eu luto é contra mim mesmo. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 7, é uma dicotomia. Interessante que o capítulo 7, ele é um tratado dessa guerra civil que a gente vive. Todos nós vivemos uma guerra civil dentro de nós. A natureza carnal combatendo a natureza espiritual, a natureza espiritual combatendo a carnal. Quando eu alimento mais o meu inimigo carnal, eu me torno mais carnal. Quando eu alimento mais o meu espírito, eu me torno espiritual. O maior inimigo que a gente tem não é Satanás. Não são as pessoas que não gostam da gente, somos nós mesmos. É nós que nos limitamos, é nós que nos incapacitamos, é nós que tomamos decisões erradas e que geram infortúnio para a nossa vida. Vou dar um exemplo. O diabético sabe que não pode comer açúcar. Mas ele recorrentemente fica comendo escondido. E o que ele está fazendo? Ele está se matando. Aí não adianta orar mais, irmão. Por que a última característica do fruto do Espírito é encrateia, domínio próprio? Porque a partir do momento que eu sou capaz de dominar o meu interior, quando eu domino o meu interior, eu consigo dominar todas as coisas no exterior. Evangelho é transformação dentro, não fora. Nós de origem pentecostais, que grande parte de nós aqui, de alguma forma, temos algum contato com uma igreja pentecostal, ou Assembleia de Deus, ou Desalmou, alguma igreja derivada da Assembleia de Deus, a gente vinculava a vida cristã pelo estereótipo, e não é assim. Não adianta nada eu mudar a aparência e continuar com a essência doente. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso aqui é uma mudança interna. Quando ele fala entendimento, é mente. Na língua grega é lógicas. Então, em algum outros lugar, em algumas outras traduções, nous. A mente é a capacidade que eu tenho de escolher, de tomar decisões. Você vai perceber que 90% da vida são tomadas de decisões. Decisões que te promovem e decisões que te retroagem. O que tem de pessoas que hoje está vivendo um caos por causa de uma decisão errada. Foi 1 minuto. E esse 1 minuto tem gerado infortúnio. Foram 5 minutos. E esses 5 minutos trouxeram impacto para a sua vida. E já tem 20 anos que está impactando a sua vida. Está entendendo o que está acontecendo? Mas o interessante é que quando Paulo fala aqui, transformai-vos, não vos conformeis com este mundo, esse mundo não é o mundo cósmico. É o mundo filosófico, a filosofia que rege uma era. A cosmovisão de um tempo. Não é o mundo, aqui é um mundo transitório, circunstancial. Não é o mundo criado por Deus. O mundo criado por Deus é cosmo, que é todo o universo, e a Terra faz parte desse grande universo. Ele está falando de um mundo que rege um pensamento. Qual que é o pensamento da nossa época? Politicamente correto. Se você diverge do politicamente correto, você é reacionário. Você é retrógrado. Sim ou não? Porque você não pensa de acordo com o pensamento popular. E o pensamento popular hoje é que a gente tem que ter diversidade, mas é a diversidade que não aceita o divergente. Já parou para entender? É a diversidade, é a diversidade segundo eles, mas a minha diversidade não é aceita por eles. Está entendendo como é que funciona o mundo de hoje? E aí quem não pensa dentro dessa caixinha é o quê? Reacionário, ultrapassado. Você é um ultrapassado, já ouviu esse negócio? Principalmente pessoas que têm mente progressista, né? Tudo que vai diverge de Deus é ultrapassado. E aí, onde que está a tolerância? Se você não me tolera, eu pensar diferente de você. Aí Paulo está falando, não vos conformeis com este mundo. Filosofia, pensamento, cosmovisão, o pensamento que rege a humanidade. Mas ele está falando, transformai-vos. Essa palavra transformai-vos aqui vem de um termo grego chamado skiatsu.
E esse esquiazo é a mudança de algo velho para algo novo. É a mesma coisa que você tem um carro velho, aí leva naquele negócio do programa do Lata Velha, do Cristiano Huck, aí vai transformar seu carro, e o carro seu fica chique pra caramba, né? Tem a transformação do velho para o novo, do degradado para algo novo, daquilo que era deteriorado, e agora ele foi recuperado, foi de alguma forma reciclado, passado por um processo de renovação, mas isso é na mente, não é no estereótipo. Só que uma vez você renovado, uma vez a obra de Deus feita na sua mente, você não passa mais por um processo de degradação. O seu processo é progressivo, é gradual. Vou dar um exemplo, outro texto que Paulo usa para renovação, lá em Efésios capítulo 4, verso 23, ele vai dizer assim: portanto vos renoveis no espírito da vossa mente. O que é que ele está dizendo? Uma vez eu passando por um processo de renovação, uma vez Cristo fazendo essa obra em mim, a palavra renoveis aqui já não é mais esquiazo, é anaveco. E anaveco é a renovação do novo para o novo. Vou dar um exemplo. Todo mundo tem aí seu celularzinho, ou iOS ou Android. De vez em quando aparece uma mensagenzinha assim: renovação do sistema operacional. Sim ou não? A carcaça está toda arrebentada, né? Mas o sistema operacional está renovado. É aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, ele fala assim, ó: portanto, não desfaleçamos, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. O que é que ele está falando? As lutas, as batalhas da vida vai deteriorar esse homem externo. A palavra corrupção aqui não tem nada a ver com a questão moral, mas sim com a questão degenerativa. O corpo degenera com o tempo, mas o espírito se renova a cada dia. Olha para você ver que coisa extraordinária. Ele está dizendo, ó, são duas coisas que marcam o nosso corpo: tempo e circunstâncias. O tempo, porque por mais que a pessoa cuide da saúde, aquela pele que parecia um pêssegozinho, em algum momento vai parecer um maracujá de gaveta. Aí viu aquele maracujazinho assim, todo engiado? O cabelão que tinha, se aquele cabelo igual eu, assim, eu tinha cabelo, irmão. Só assim para mim, eu já tive cabelo algum dia na vida. Você está entendendo? Aí o tempo vem e é tipo uma tsunami, arranca o telhado da gente. A idade chega, aparecem uns pezinhos de galinha. Por mais que hoje a medicina da estética está avançada, né? Hoje a gente tem até músculo, que a pessoa que nunca foi na academia, você consegue colocar músculo na pessoa. A pessoa fica toda malhada assim, faz aqui as gominhas na barriguinha do caboclo. Mas a gente vai ficando velho, o que vai acontecendo? Vai murchando tudo, irmão. Aquele caboclo que quando ele tinha 40 anos, era poderoso assim, tinha o tórax desse tamanho, o braço dessa grossura. Quando ele chega com 70, dá uma murchada. Tem músculo, mas um músculo mais murcho, porque o corpo só porque é antagônico àquilo que Paulo está falando, que acontece dentro. Quanto mais luta eu passo fora, mais renovação eu tenho dentro. Você pode perceber, irmão, crente que foi provado. É gostoso estar com um crente que passou por luta, irmão. Muito melhor do que o tal do crente arrogante, prepotente e ególatra que nunca passou pelo deserto. Irmão,
Quando você senta do lado daqueles irmãos, aqueles pastores antigos, que foram para frente de trabalho, que aquelas pessoas que lutou, que passou por vários processos, é gostoso ouvir eles. É uma palavra que vem de dentro. Uma coisa é eu contar um testemunho que eu vi, outra coisa é eu contar um testemunho que eu vivi. Então as provas em nossas vidas, elas não tendem a nos paralisar ou nos matar, mas nos aperfeiçoar. Eu sou aperfeiçoado pelas lutas, as batalhas me capacitam, me tornam uma pessoa melhor. Quando você conversa com um crente que teve uma renovação interior, ele é mais empático, ele tem um olhar melhor da graça, ele tem uma palavra de edificação. Sabe por quê? O tempo pode te ferir, te machucar, pode marcar você com marcas de expressão, mas espiritualmente você está crescendo. Aleluia! Interiormente você está se tornando do jeito que Jesus quer que você seja. Alguém que tem uma palavra de ânimo. Alguém que tem uma palavra de alinhamento. Por isso que o segredo da vida são os nossos ouvidos. O órgão mais importante que você tem. A Bíblia fala: inclina os teus ouvidos para as declarações dos sábios e dispõe o teu coração à minha ciência. Provérbios 22:17. Quando eu ouço alguém que já passou pela prova, que se tornou sábio pela experiência da vivência, essas pessoas, irmãos, elas nos edificam com poucas palavras. Talvez o processo que você esteja passando é para você edificar pessoas. Quando você senta com alguém que está passando pela quimioterapia, você que já passou, você tem uma palavra de mais autoridade. Quando você senta com alguém que está na abstinência das drogas, você que já foi um drogado, e você fala da obra que Cristo fez na tua vida, você fala com maior autoridade. Quando você passou pelos conflitos do casamento, que todo casamento é complicado, irmão. Não é porque eu sou pastor que o meu casamento não é complicado, porque são duas pessoas, seres humanos, são distintos. Por mais que você viva com um ser humano, você nunca vai entender esse ser humano completamente. Mas quando você senta com um casal que já passou por esse período e que eles entenderam que as diferenças, elas geram convergências, não divergências, essa pessoa tem maior autoridade para falar. É isso que a gente tem que entender. Então Paulo está dizendo: eu combati um bom. Foi complicado, mas eu venci. É igual aquele hino: olha eu aí, né? Pensou que você ia morrer, mas você está ali cantando. Você está aí adorando, porque você é um guerreiro, lutador. Teu passado é de luta, mas também é de vitória. Segunda imagem que Paulo coloca nesse verso 7 é de um maratonista. Ele fala: encerrei a carreira. Aqui não tem nada a ver com um termo de alguém que terminou o ciclo laboral, que aposentou. Não, aqui é uma corrida de fato. O termo grego para isso aqui é dromos, alguém que encerrou a corrida. E o interessante é que a maratona surge na cultura grega. Por isso que a última dos eventos olímpicos é a maratona. O último esporte que termina a sua competição é a maratona. Agora eu tenho que entender a maratona. Não é qualquer tipo de pessoa que foi preparado para uma maratona. A maratona, ela traz muito o que é a vida. Qual que é o segredo da vida? A celeridade? A amorosidade? Não. O segredo da vida é a constância. Eu sei que eu não vou viver só dia bom. E sei que não vou viver só dia ruim. Então o segredo da vida é o equilíbrio diante desses dias. Tem dia que tudo vai dar errado, irmão.
Tem um dia que você vai sair atrasado do serviço, debaixo de chuva, tudo alagado, você tem que entregar o relatório para o seu chefe e o metrô está sem energia. Mas vai ter dia, irmão, que você vai levantar atrasado, o ônibus vai passar certinho, o metrô vai passar certinho, e mesmo saindo atrasado, você vai chegar 10 minutos antes. É a vida. Então Paulo está dizendo, eu encerrei porque na corrida da fé, não ganha quem chega primeiro, ganha quem chega. A questão não é chegar primeiro, mas é chegar. Olha o que Salomão escreveu no Eclesiastes, a parte A do verso 8, do capítulo 7, ele vai dizer assim, ó, o final das coisas é mais importante do que o seu começo. Tem gente que começa a vida como uma Ferrari, é ou não é? Mas termina como um Fiat 147. Tem gente que começa como um Fiat 147, mas termina como uma... Vou dar um exemplo. Saul começou profetizando, terminou dentro de um terreiro de macumba consultando um necromante. Davi foi preterido pela família, mas terminou honrado, trazendo a linhagem do Messias. Então, não importa o seu começo. Talvez você não começou bem, nasceu na casa de um delinquente, mas a sua vida não tem que ser de delinquência. Nasceu na casa de uma prostituta, mas a sua vida não tem que ser de prostituição. Nasceu na casa de um fracassado, mas a sua vida não tem que ser de fracasso. Você pode mudar a história da tua vida na corrida da fé. Todo ano aqui tem a corrida de São Paulo, né? Tem a maratona de São Silvestre, né? A corrida de São é dia 1º, né? Abre os eventos esportivos no Brasil. Grande parte quem ganhou foi queniano. Sim ou não? Eles ganham por causa do perfil físico deles? Não, por causa do equilíbrio mental. Porque a corrida está baseada no seu equilíbrio mental. Já viu que os brasileiros começam disparado? E vai, na hora que chega ali no minhocão, começa a bater biela. Chegou na subida do minhocão ali, os brasileiros estão tudo batendo biela ali. E os quenianos de boa. E eles correm assim como que não tem nada com nada, já viu? O rosto sereno, do mesmo jeito, naquele passo, e ele vai indo, e passa, e vai, e passa, e vai. Aí na hora que ele viu assim, agora dá para dar uma acelerada. Aí ele dá uma C e depois dá uma dosada, porque a vida é assim. A vida é desse jeito. Do mesmo jeito que é uma maratona, é a vida. Quem guardou energia, consegue chegar no final com gás. Quem gastou energia, vai chegar no final, não vai dar conta. Porque a falta de gás te desimpulsiona. Você não dá conta de terminar. Não tem gente, irmão, igual, tudo que começa não termina. Isso é um demônio, irmão, que está na vida da pessoa. Essa pessoa tem que fazer uma obra na vida dela. Falar, Jesus, entra na minha vida, deixa eu terminar alguma coisa. Tem gente que nunca terminou, irmão. Só não vai na academia. Na academia eu nem vou falar. Porque se eu falar aqui, Jesus vai começar a revelar. Irmão, a pessoa começa, não termina. Tem gente que não terminou o curso de datilografia. Tá lá. Datilografia, ele não terminou o curso até hoje. Para com isso, termina. Chega no final, encerra. Mas eu estou sem gás, Se renova no gasômetro, que é a presença do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Só quem vai terminar a corrida, diga amém. Você prometeu, agora você tem que terminar. Se você quiser desviar, o anjo vai te pegar. Se você querer sair do caminho, o anjo pode te dar um ataque no meio do caminho? Pode, não pode? Você prometeu aqui agora?
Falou amém? Assim seja. Então se você começou, você termina. Termina. A vida é quem termina bem. Sabe o que eu acho interessante? Lá no Gênesis tem um termo muito maravilhoso que fala assim: e Abraão encerrou a sua vida com uma boa velhice. Ai, que coisa maravilhosa. Morreu porque chegou ao propósito, mas estava bem. Se der para viver mais 20 anos, vivia. Não é? Encerrar a vida bem. Está entendendo? Tudo que fazer termina bem. Vai terminar naquela empresa, está nos seus últimos dias. Não seja ruim, não. Seja o melhor, para ele sentir saudade de você. Tem gente, irmão, que nem no velório dele o povo tem saudade. Nem no velório. Um dia eu fui no velório do irmão, falei assim: graças a Deus meu pai morreu. Eu falei: sério? Naquele momento era perturbado demais. O dia que eu não tinha ninguém para perturbar, ele se perturbava. Meu pai, ele roubava tanto que ele escondia o dinheiro dentro da casa dele para roubar dele. Ele escondia o dinheiro nas frestas da casa. Ele falou assim, que a casa dele, que é as casas antigas, aí fazia assim uns buraquinhos, ele enfiava os dinheiros no buraco e ficava caçando dentro da casa para roubar dele mesmo. Ele só ia procurar o dinheiro quando não tinha ninguém na casa. E ele falou assim: graças a Deus que meu pai morreu, Jesus levou. Isso era um fardo para nós. E tem gente assim. Tem gente assim. Não, termine bem. Que as pessoas possam ver a relevância da sua existência. Já que eu tenho que viver neste mundo, eu vou viver o melhor, intenso. Eu vou terminar. Terceira visão, ele coloca a visão de um dispenseiro. Vai ver. Primeiro, de um guerreiro. Segundo, de um maratonista. Agora de um dispenseiro. É uma coisa estranha, né? 2 atletas e agora alguém que toma conta da dispensa. Dispenseiro, ele era fundamental nos palácios. Hoje a gente não usa muito esse termo despenseiro, mas na época antiga, em que tinha os grandes palácios, o despenseiro, ele que cuidava de toda a alimentação do palácio. Como? Ele sabia o que precisava comprar, o que tinha no estoque e o que poderia ser fornecido. Talvez o rei chegava assim: hoje eu quero comer um fazão. Aí ele ia falar assim: tem fazão aí no nosso galinheiro real? Tem. Porque ele oferecia, ele guardava. Paulo está dizendo assim, ó: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. O que ele está falando com isso? Eu só fui capaz de lutar com excelência, e eu só fui capaz de correr com excelência, porque eu tinha estoque de fé guardado. Aqui a fé, a minha fé está armazenada. Pastor, o que é guardar fé? Irmão, a fé aqui não é no sentido subjetivo, porque a fé subjetiva, ela vai além da razão humana. Não tem como você explicar nem um tratado filosófico, nem teológico, nem científico. Agora, a fé objetiva, que é essa que Paulo está tratando, é a fé canônica, aquilo que está escrito. É a fé do que eu pratico, que eu leio, a minha prática, a minha vivência. Irmão, eu não recebo vitória porque um profeta revelou meu CPF e pôs a mão na minha cabeça. Eu recebo vitória pelo tanto de palavra que tem no meu coração. Por isso que o salmista no Salmo 119, 13, ele fala: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque quanto mais de palavra eu tenho, maior capacidade eu tenho de vencer. Por que muitas vezes Deus não nos usa? Era para Deus nos usar todo dia, porque a gente não tem palavra. Deus não quer que você fale de você mesmo, Deus quer que você fale dele para ele. Então guardar a fé é o tanto de fé prática, de fé objetiva. Paulo está dizendo: eu vivi uma vida toda pela fé. Agora não me faltou fé para encerrar a vida. Quando ele fala: estou sendo entregue como um sacrifício.
Ele usa até o termo da oferta líquida, porque a vida é comparada a um fôlego perante a eternidade. Então, por mais que você viva muito aqui nessa terra, passe dos 100 anos, a vida aqui é só um vislumbre do que é a eternidade. Então ele está falando, estou sendo oferecido como libação. Libação é oferta líquida, é você derramar algum tipo de azeite aromático ou algum tipo de bebida, que era o vinho, que jogava por cima do holocausto, e aquilo exalava um aroma gostoso, porque é muito gostoso você jogar o vinho em algo que é quente, que queima, exala um cheiro gostoso. Ele está dizendo, a minha vida está como uma libação. Vou jogar no altar e logo vai evaporar. Vai subir o vapor. Mas não faltou fé. Em todos os momentos, nas guerras da vida, não faltou fé. Nas corridas da vida, não faltou fé. Diante dos problemas mais complexos, não faltou fé. Eu ainda tenho fé no meu coração. Eu ainda vou adorar. Aleluia! Tem muito crente, irmão, que você olha para ele, sabe da vida dele, que a vida dele é um caos de luta, mas vem num culto como esse, ele chora, glorifica, ele chega aqui e adora como um adorador, fala língua estranha, é vaso de Deus. E aí aquela pessoa que é carnal, não entende muito bem, fala assim, meu irmão, eu fico inspirado em você. Como que diante de tantas lutas e complicações você adora? Aí você vai dizer, porque não faltou fé. É igual aquela irmãzinha que converteu, o marido é um cachaceiro, os filhos são drogados. A casa dela parece um The Walking Dead à noite, só tem zumbi. Mas ela chega aqui, ela adora. Ela rasga o coração na presença de Deus. E às vezes do lado dela tem uma irmã abastada, que mora em condomínio fechado. O marido é executivo de empresa. E não tem tanta euforia que ela tem. Isso é fé. Porque a fé é teimosa, a fé é resiliente. Uma pessoa de fé, se ela cair num rio, irmão, ele é tão teimoso que ao invés dele descer para a correnteza para baixo, ele vai para cima. É isso. Porque a pessoa que tem fé teimosa, ela não entrega. A pessoa que tem fé pode sofrer pancada, porra, ela não entrega. Ela pode até morrer, mas ela não se entrega. A última análise que Paulo faz é do futuro. Está no verso 8. Olha o que é o verso 8. Ele começa no presente, mas termina no futuro. Ele fala, já agora, a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas todos os que amam a sua. Paulo olha para um futuro. E qual que é o futuro? Futuro de glória. Eu, você, a igreja está destinada à glória eterna. Por isso que Satanás tenta te fazer perder-se por causa dos pequenos embaraços, porque você está destinado à glória eterna. Aleluia! Tem coroa de justiça para mim e para você. Tem coroa de justiça para aquele que for fiel. Apesar das lutas e aflições, mas eu tenho sido fiel. Combati o bom combate da fé. Corri a corrida da vida. Guardei a fé tão guardada. Por isso eu luto acreditando que tem coroa para mim, para você. Ninguém vai roubar a minha coroa, não.
Eu não vou retroceder na caminhada, não. Tem luta, mas tem vitória. Tem corrida, mas tem linha de chegada. Porque eu guardei a fé, eu guardei a fé. Receba poder da parte de Deus. Receba graça. Nós temos uma esperança que vai além dessa vida aqui. Nós temos uma esperança que transcende esse mundo aqui. Você não foi chamado apenas para essa vida, mas tem vida no porvir para você. Tem vida na eternidade, tem vida de glória. Então adora, adora, adora Ele. Eu vou receber aquela coroa que o grande mestre da vida vai me dar. E Ele vai dizer assim para mim: vinde bendito do meu Pai. Receba o céu, receba a glória, vem para a eternidade. A pergunta que se faz: se essa aqui foi a nossa última ceia, onde será que será a nossa próxima ceia? No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 29, Jesus, reunido com seus discípulos, Ele diz: e digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Se essa for a tua última ceia, onde vai ser a sua próxima ceia? É uma análise que eu tenho que fazer deste presente, mas olhando para o futuro. Você vai perceber que esse texto de Paulo tem tudo a ver com ceia. Porque a ceia é o quê? Um presente que recorda uma memória, que nos leva a vislumbrar um futuro. Eu quero estar com Ele, porque o texto fala: celebrai a minha memória até que eu venha. Jesus está vindo aí. E você vai passar a próxima ceia com Ele na glória? Se coloca de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Na candara flaiaço de candarai, na camblaie flow candaraie, na que plaço de candara flai, haracanderai se, na que playa flow candaraia fleque, na que playa sunde que mahaya fla. Ia kenda ya sori ya kenda recandela ya que playa sunde que pla remanaga flaya seye. Ele vai voltar e levar a tua igreja com Ele. Ele vai voltar para celebrarmos a ceia com Ele. Ele me salvou para a eternidade com Ele. Ele me deu força para caminhar, para estar todos os dias junto dEle. Eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Receba poder, autoridade. Se você ainda não falou línguas estranhas, receba poder para falar aí agora. Receba renovo.
Vamos cantar só um pedacinho desse hino assim, ó. Muito